tudo eu nessa casa. Tenho que lavar, ainda tenho que passar. Pera. Cleison! Oi, mãe! Já tem vídeo novo da catequese? Tem sim, mãe! Então, quando é que você vai assistir, meu filho? Ah, mas o último encontro foi tão bom, falou sobre Moisés, obediência. Ah, hoje eu vou assistir. Deixa eu ver o que esse menino tá fazendo. Nossa, se ele não estiver vendo a catequese, eu vou fazer ele vir me ajudar. Não acredito. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo vídeo da catequese em casa e nesse segundo encontro nós vamos falar sobre muitos assuntos e um deles é sobre a nossa família. E a família, como vai? Como vai o seu discernimento vocacional? Você que às vezes nunca pensou em ser padre, ser freira, mas você já pensou que você pode ser um grande pai ou uma grande mãe de família? Então nós vamos ver sobre isso, sobre família, projeto de Deus. No encontro passado, nós vimos sobre duas virtudes, a obediência e a humildade, e a vocação sacerdotal. Nesse nosso encontro, a gente vai, além de falar sobre a família, nós também vamos falar sobre duas virtudes, o amor e a caridade, que na família é fundamental. Vamos rezar então, pedindo ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, abrir os nossos corações para que possamos acolher com amor e generosidade tudo aquilo que Deus tem para nós nesse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como eu disse, nós vamos falar sobre a família, um projeto de Deus. E nós, a maioria de nós, somos chamados a essa vocação tão linda. Vocação é um chamado que Deus faz a cada um de nós. Ele nos chama. E nós temos a liberdade de dizer sim ou não. Como a gente viu no encontro passado sobre a vocação sacerdotal, muitos homens são chamados e muitos deles têm a coragem de dizer sim. E entram mesmo de coração nessa vocação. Graças a Deus nós temos aqui na nossa paróquia o Padre Paulo Henrique, que é para nós um exemplo desse sim tão generoso a Deus. E nós, eu que já sou mãe de família, e você que está pensando na sua vocação, será que nós já paramos para pensar na nossa vocação? Quanto é importante a vocação de quem escolhe ser um pai ou uma mãe de família? A nós cabe povoar o céu. Essa vai ser uma outra história que a gente vai contar para você daqui a pouquinho. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muitos jovens hoje não encaram esse chamado com a seriedade que necessita. Muitos jovens não levam a sério mesmo. Já começa um namoro todo bagunçado, já começa um namoro querendo possuir o outro e não conhecer. Porque o namoro é esse momento maravilhoso de um conhecer o outro, para ter certeza se é aquela pessoa que Deus quer para você. Por isso, nós temos que olhar a família como um projeto de Deus, um projeto sonhado por Deus para nós.
e ter a coragem de perguntar: Senhor, o que queres de mim? E depois que brotar no coração que a sua vocação é para a vocação familiar, pedir ao Senhor: Senhor, me dê a graça então de encontrar a pessoa que o Senhor quer para mim, a pessoa que vai ser o meu esposo, a minha esposa, que vai ser para mim uma Maria ou um José. Mas já pensou que às vezes, né, a gente vê a turma dos jovens que estão assim, dando uma caminhadinha, sempre pede uma Maria, sempre pede um José. Mas será que ele ou ela está sendo um José para pedir uma Maria? Ou uma Maria para pedir um José? Isso, gente, eu ouvi numa pregação de um dos jovens aqui da nossa paróquia, né? E achei muito interessante. Ao pedir um José, tem que ser uma Maria. E a pedir uma Maria, tem que ser um bom José. E assim nós vemos que a família, ela tem que ser construída sobre a rocha. A rocha é Deus. Nós sabemos que construir a casa sobre a areia, ela vai afundar, não tem consistência. E muitos começam a construir a sua família em coisas que não têm consistência. Sem Deus não tem como termos uma família estruturada. Por isso, meu querido jovem, queria convidar você a sempre olhar, quando você estiver rezando, peça ao Senhor, Senhor, o que queres de mim? E se já colocou no seu coração que a sua vocação é a vocação a ter uma família, ser um pai ou uma mãe de família, já vai pedindo ao Senhor que te capacite para essa missão. Um dia nós vamos ser perguntados: o que você fez da família que eu te dei? Nós sabemos que as famílias de hoje têm muitos desafios e grandes desafios. Tudo quer destruir a família. Músicas, moda, televisão, internet, ideologias, tudo bombardeia a família. Porque é da família que saem os santos, é da família que saem os sacerdotes, é da família que saem outras famílias santas, é da família que se forma o povo de Deus. Já pensou na responsabilidade que nós temos? Então, vamos entregar a Deus e convidar ao Senhor Jesus e Nossa Senhora a fazer parte da nossa família. As nossas famílias às vezes enfrentam tantos problemas, nós temos tantos problemas, tantas histórias de famílias desestruturadas pela droga, pela violência, pela pornografia, pelos vícios. E o que falta dentro das nossas casas? Primeiro, convidar Jesus e Maria a fazer parte da nossa família. E depois, essas duas virtudes, o amor e a caridade. Para corrigir os nossos filhos, a gente tem que ter caridade. Para conversar, ter uma conversa mais séria com o esposo, com a esposa, tem que ter muito amor e caridade. Saber que a gente está falando com aquela pessoa que Deus escolheu para mim, que Deus escolheu para que eu pudesse ter a minha família. Então, que nós possamos refletir bem o amor e a caridade dentro dos nossos lares. Os filhos, amar os seus pais com amor, nós conquistamos tudo. Com a caridade, então, tudo se resolve, tudo se perdoa. Que nós possamos, meus queridos, pedir a Deus essa graça de termos mais amor à nossa família, de termos mais caridade uns com os outros. Até com os irmãos, a gente vê tanta briga, tanta discussão, um querendo ser mais, um acha que é injusto aquilo e é injusto aquilo outro, porque falta caridade. A caridade é quando você consegue, numa situação, você se coloca em último lugar, para que aquelas outras pessoas estejam mais privilegiadas, ou melhor, escolher o pedaço do bolo menor, seria assim explicando. Você sempre querer ser aquele que serve a todos, você ter simplicidade ao corrigir, você ter carinho ao elogiar, você ter a sensibilidade de que pode ofender. Então, que nós possamos pedir a Deus essa graça. É uma virtude que nós podemos trabalhar em nós. Virtudes são esses gestos que nós, como pessoa, como ser humano, podemos lapidar dentro de nós, podemos cultivar dentro de nós. Todas as virtudes é possível. É possível porque Deus nos capacita para isso. Entregue a sua família a Deus, entregue a sua vocação. Não sei se você é chamado a ser padre, a ser freira, missionário,
pai e mãe de família, todas as vocações, elas são muito importantes. Todas as vocações tocam o coração de Deus. Todas as vocações nos levam para mais junto de Deus. Que bom, meus queridos, a gente poder ter essa consciência da nossa vocação. Que bom a gente ter ciência de que estamos abertos ao chamado de Deus. Que estamos abertos a fazer a vontade de Deus naquele estado de vida que Ele nos chama. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua família, pela minha família, por todas as famílias da Paróquia Santíssima Trindade. Convido a você a rezar comigo a Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora interceda pelas nossas famílias, por todas, mas de modo particular, pelas famílias da Paróquia Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venha quem vier encontrar abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Olá, meus queridos crismandos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria permaneça entre nós. O meu nome é Graciélia. Meu Cristiano. Nós temos 19 anos de casados. E 3 filhos. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o matrimônio. Não que nós sejamos exemplo em maneira nenhuma. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos iguais aos seus pais. Nós temos uma família igual, onde temos filhos que também têm as mesmas dificuldades que vocês passam. Para começarmos, eu quero falar o que está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1534. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, de doação, da vida em amor e por amor, para a salvação do outro, onde nós também trabalhamos na nossa própria salvação, servindo o nosso cônjuge. Aí você fala assim, Graciele, 19 anos de casado, né? Como que é isso aí? Eu vou falar mais porque eu falo muito mesmo, viu? O Cristiano é mais do silêncio. Fica calado quando você falar, né? Então, quando nós assumimos o matrimônio, muitos dos nossos jovens, né? Às vezes eles pensam assim, gente, eu vou casar para ser feliz. A gente já escutou muito isso. Mas a gente casa para fazer o outro feliz, assim como aqui no parágrafo 1534 do Catecismo nos falou. É um sacramento de doação, é um sacramento de serviço ao outro. Então eu vou me casar, eu me casei para fazer o Cristiano feliz. E ele se casou para me fazer feliz. Então temos que colocar no lugar um do outro para fazer dar certo. Assim como lá em Bodas de Caná, quando foi o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, onde Nossa Senhora viu ali a necessidade dos noivos, que havia acabado o vinho, e foi até Jesus, né, para que ele multiplicasse, para que ele fizesse o vinho, porque ela sabia que ele podia. E quando todo mundo chega ali ao redor, o que Nossa Senhora fala? Fazei tudo o que ele vos disser. Então é isso que nós temos tentado fazer na nossa vida. Fazer tudo aquilo que Jesus nos disse. Se é um sacramento de doação, um sacramento de serviço ao outro, então eu tenho que me colocar no lugar do Cristiano todos os dias. E ele tem que se colocar no meu lugar também. Se determinada situação vai afetar o meu esposo, vai machucar o meu esposo, eu tenho que então tentar fazer de uma maneira diferente. Nós temos que tentar viver em sintonia, pensando um no outro o tempo todo. Vai acontecer momentos de discussões? Vai. É normal do ser humano.
Quem cresce junto? Vocês, com seus irmãos, com os pais, todos nós temos problemas, temos dificuldades. Tem dia que parece que um está falando grego, o outro está falando italiano, o outro está falando inglês. Ninguém entende nada, não está em sintonia. Quem que vai trazer essa sintonia para a família? Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus nos pede em situações como essa, que a comunicação está difícil? Oração. Vamos pedir ao Espírito Santo para que a nossa vida se organize, para que as coisas se resolvam segundo o coração de Jesus. Então, o segredo do matrimônio é trazer Jesus para dentro dele. É trazer Jesus para a nossa vida. É trazer Jesus para dentro de nós. Porque aí nós vamos conseguir nos colocar no lugar do outro. Nós vamos conseguir entender o outro. Nós vamos conseguir fazer o outro feliz. Aí, papais e mamães, que nós também temos crismandos que já são casados, nós vamos conseguir também fazer os nossos filhos felizes. Muitas vezes nós não conseguimos entender os nossos filhos. Meninos, meninas, vocês não vêm com manual de instrução. Assim como quando vocês nascem, não é dado um manual de instrução para vocês para saber como lidar com o papai e com a mamãe. Então, a vida em família é amor e perdão o tempo todo. É não guardar ressentimentos. Aquele irmão chato, sabe, pentelho, que tira suas coisas do lugar, que usa suas coisas sem autorização. É amor, é perdão que tem que ter com ele. Se virar uma zona de guerra, como que vai ser essa casa? O esposo e a esposa, pensar muito bem, rezar antes de resolver as coisas. É isso que nós temos tentado trazer para a nossa família. Tentamos. Muitas vezes nós erramos também. É normal. As nossas famílias, nós estamos num processo de conversão diário, num processo de aprendizado, num processo de olhar para a família de Nazaré e aprender com eles. Não é fácil eu, Graciélia, passar por cima do meu orgulho para amar, para perdoar todos os dias. Não é fácil para o cristiano pensar mais em mim. Muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos a todo custo sem pensar no outro, mas isso traz consequências. Então, nós temos que evitar o individualismo. Na família, somos todos um só. O marido e a mulher recebem, através do sacramento do matrimônio, lá diante do altar, uma unção, uma graça especial, para que nós tenhamos força de lutar. Sem Jesus, nós não damos conta. Sem confissão, sem comunhão, sem olhar para Jesus, nós não damos conta. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Traga Jesus para a vida de vocês. Maridos, traga Jesus para o matrimônio. Traga Jesus para a família. Filhos, tragam Jesus para a sua família. Tragam Jesus para que eles ajudem vocês a compreender seus pais. Para que eles ajudem vocês no momento da provação. Nós sabemos que ser jovem não é fácil. Nós sabemos que vocês passam por muita coisa. E às vezes, para serem aceitos socialmente, para não ficarem deslocados sem um grupo de amigos, vocês fazem coisas que depois se arrependem. Porque nós passamos por isso. Hoje eu tenho 38 anos, mas eu já tive 14, 15. Então nós passamos pelas lutas. Ai, mas é mais velho, pai, o senhor não entende, mãe, o senhor não entende, entendemos sim. Nós sabemos sim. Só que cada um a seu tempo na sua luta. Nós temos lutas também. O casal. Nesse mundo que hoje tudo é normal, mas para nós que trazemos Jesus para a vida não tem nada de normal. Nós temos que guardar a castidade dentro do casamento. Nós temos que trazer Jesus para dentro dele. Nós temos que amar a Deus primeiramente e um ao outro. Fazer aquilo que Jesus pediu. Então, que eu me coloque no lugar do outro. Tanto que Jesus é sábio. Amai ao próximo como a ti mesmo. Sabe por que ele falou isso? Porque o melhor tênis eu não quero para mim. Melhor carro, melhor casa, melhor roupa. Eu quero aquele que é descolado, aquele que é melhor, aquele que a meus olhos agrada mais. Então, o Senhor quer que eu deseje isso para o meu outro, para o meu próximo. Ele quer que eu deseje o melhor para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo, para os meus filhos. Os momentos de dificuldades virão. A gente passa por vários. Nessa fase de adolescência, então, como eu já tinha falado antes, a gente passa por muita coisa. Papais e mamães, não julguem os seus filhos. Escolha um momento certo de falar com eles. Abrace, acolha, instrua. A palavra de Deus diz para que nós não exasperemos os nossos filhos. Então, nós temos que ter sabedoria. É isso que nós temos tentado e tem dado certo para a nossa vida. Muitas vezes eles não escutam. Infelizmente, eles só vão aprender com próprios erros.
Assim como nós, em diversas situações, aprendemos com os nossos erros. Mas diante de Jesus, Jesus sacramentado, de joelhos, toda batalha pode ser vencida. A vitória já é nossa. O Senhor nos ajuda todos os dias a ser esposas melhores, a ser maridos melhores, a ser filhos melhores. Fiquem na paz de Deus, que o amor de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Muito obrigada. Boa noite. Rezemos uma Ave Maria para que nós possamos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em cada encontro, nós vamos falar de um santo em particular. E como a gente está falando das famílias, nós vamos falar de um casal de santos. São eles, Santa Zélia e São Luís Martin. Simplesmente os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você já ouviu falar deles? Então, eu vou te contar um pouquinho dessa história. Pensa que história de amor mais linda, mais encantadora. Primeiro, a história de amor de cada um dos dois, de Santa Zélia e de São Luís. Os dois de duas famílias completamente distantes, né? E o que eles tinham em comum era um amor a Deus muito grande. Santa Zélia, ela tinha o sonho de se tornar religiosa e não pôde realizar o seu sonho. São Luís tinha o sonho de se tornar sacerdote, também não pôde realizar o seu sonho. Mas aí eles se empenharam na sua formação. Ele se tornou relojoeiro e Santa Zélia se especializou num bordado, num certo ponto muito famoso lá da França. E assim os dois se empenharam bastante nas suas profissões. Os dois eram muito bem, cada um na sua profissão. Certo dia, a Santa Zélia foi numa ponte que era conhecida ali pelos jovens. Os jovens iam ali passear no final de tarde. E ela foi ali passear para ver, né, como uma jovem comum da sua época, passeando no meio ali. São Luís passa por ela e ela sente uma voz bem forte no seu coração. Este é o esposo que eu escolhi para você. Pensa, eu imagino que ela chegou olhar para ele assim, né? Porque os homens naquela época, muito bem vestidos, muito bem educados, né? Eles também, por serem já de uma classe financeira um pouco melhor. Então, ela também, uma moça muitíssimo educada, com as vestes muito modestas, né? Duas famílias católicas que viviam a fé de forma exemplar. Então, eles começam a conversar. Daquele encontro até o casamento, pasmem, foram 3 meses. Tudo quando é da vontade de Deus. Acontece da forma mais tranquila, da forma mais... flui de uma forma, de uma paz muito grande. E assim, eles se casaram. Só que, como eu falei para vocês, o sonho dos dois, dela era de ser irmã e dele era de ser padre. E no casamento, né, descobriu ali qual que era uma das, como eu explico para vocês, o que era para se consumir o casamento, que faz parte do amor dos esposos, né? Que é ali a relação entre os dois. E eles, no primeiro momento, eles viram aquilo como algo que poderia não agradar a Deus. Sim, eles viveram a castidade por algum tempo dentro do casamento e procurando, sob a luz da igreja, se manterem nesse ideal de se colocarem castos no casamento. E eles vieram um aceitando essa vontade do coração do outro, porque os dois achavam assim que eles estavam agradando o coração de Deus, casados, vivendo uma vida de castidade, de pureza. Mas um dia, um santo padre falou para Zélia a seguinte frase, que o casal tinha a missão de povoar o céu. E assim, eles se abriram a esse amor do casal, esse amor de homem e mulher que Deus nos concede através do sacramento do matrimônio. E tiveram 9 filhos. 9 filhos.
Desses 9 filhos, 4 morreram prematuramente, pequenos, né? Então eles passaram também por sofrimento. Mas a sua vida religiosa, o seu amor por Deus, sempre amparando eles, sempre amparando Santa Zélia e São Luís, sempre se deixando fazer a vontade de Deus na vida deles. E das 5 filhas que restaram, todas as 5 foram muito bem educadas na fé. Todas as 5 filhas. A exemplo de Santa Teresinha, que é a mais famosa, a mais conhecida, que nos conta que teve já sua infância, uma infância espiritual muito forte, porque os pais souberam educar essas crianças para serem o seu amor completamente voltadas para Deus. Santa Zélia, infelizmente, veio a falecer quando Santa Teresinha tinha mais ou menos 4 aninhos. E mesmo assim, São Luís continuou ali educando as filhas na fé. E todas as 5, como eu disse, se tornaram religiosas, se tornaram freiras. E o amor dessa família é demonstrado num livro muito lindo que se chama História de uma Alma. Eu indico para vocês que gostam de ler, que ficam aí procurando uns livros de histórias, alguma história envolvente, eu deixo a dica para vocês de ler a História de Minha Alma, que é lindo demais, História de uma Alma, perdão, que é lindo demais, que a Santa Teresinha relata, né? Ela mesma é como se fosse um diário dela, onde ela conta tudo, na verdade cartas, né, que ela escrevia para sua irmã, que já era madre de um convento. Então, ela escreveu ali detalhes, riquezas dessa família. Convido você a fazer essa experiência de ler esse livro, aprofundando um pouquinho mais na história de Santa Zélia e de São Luís Martin, um casal que marcaram para sempre os seus nomes através do chamado que Deus fez para eles, o chamado do matrimônio, e santificaram tanto os dois quanto os seus filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Zélia e São Luís Martin, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José foi o pai verdadeiro de Jesus, não pela carne, mas pelo coração. Protegeu o menino das mãos assassinas de Herodes o Grande e ensinou-lhe o caminho do trabalho. O Senhor não se envergonhou de ser chamado filho do carpinteiro. Naquela rude carpintaria de Nazaré, ele trabalhou até iniciar sua vida pública, mostrando-nos que o trabalho é redentor. Na história da salvação, coube a São José dar o nome a seu filho Jesus. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, por ser um homem de bem, resolveu rejeitá-la secretamente. Mas em sonhos apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Não temas, José, pois o menino que irá nascer de Maria foi obra do Espírito Santo e o Senhor se apoderou dela. E você terá a incumbência de colocar o nome do menino Jesus, que significa Salvador. A vida exemplar desse grande santo da Igreja é um exemplo para todos nós, num tempo de crise de autoridade paterna, no qual os pais já não conseguem conquistar seus filhos e fazem-se obedecer. O exemplo do menino Jesus submisso a seu pai torna-se urgente. Isso mostra-nos a enorme importância do pai na vida dos filhos, e o Filho de Deus quis ter um pai, ao menos adotivo. Neste mundo, o que dizer de muitos filhos que crescem sem o genitor? O que dizer de tantos filhos órfãos de pais vivos que existe no Brasil? Como nos disse aqui mesmo, em 1997, o Papa João Paulo II, São José é o modelo de pai presente e atencioso, de esposo amoroso e fiel. Que a família é fundamental para a sociedade e que não pode ser destruída pelas falsas noções de família, caricaturas de família que nada tem a ver com o que Deus quer.
é lutar para resgatar a família segundo a vontade e o coração de Deus. Em todos os tempos difíceis, os papas pediram aos fiéis que recorressem a São José. Hoje, mais do que nunca, é preciso clamar: São José, valei-nos. Ao falar desse santo, o Papa João Paulo II, na exortação apostólica, retém discurso do protetor do Redentor, em 15 de agosto de 1989, declarou: assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o corpo místico, a Igreja. Hoje ainda temos motivos que perduram para recomendar a todos e cada um dos homens a São José. Celebrar a festa de São José é celebrar a vitória da vida, da obediência, da fé, da humildade deste homem que foi escolhido por Deus para ser o pai da Sagrada Família. São José, na sua infinita humildade, ele sabe que não é maior que Jesus, por ser o pai, adotivo de Jesus, ele sabe que não é, e não é maior que Maria, mas por ser o pai, por ser o protetor daquela família sagrada de Nazaré, Deus sempre se dirigia a ele. Quando foi para colocar o nome do seu filho Jesus, a quem Deus dirigiu o anjo? A José, para sair de Nazaré e fugir para o Egito, correndo do assassino Herodes, também se dirigiu a José, mas ele, na sua infinita humildade, ele não quis e não quer tomar o lugar de Maria e nem de Jesus. Então, celebrar a festa deste homem tão importante, patrono da Igreja Católica, é celebrar a vitória da obediência, da fé e da humildade. São José, tal como a Virgem Maria, com seu sim a Deus, no meio da noite, preparou a chegada do Salvador. Deus Pai contou com ele e não foi decepcionado. Que o Altíssimo possa contar também conosco. Cada um de nós também tem uma missão a cumprir no plano divino. E o mais importante é dizer sim a Deus como São José. Feste. O pai adotivo de Jesus entrou mudo e saiu calado, mas nos deixou o Salvador pronto para começar a sua missão. É como alguém destacou: o servo que faz muito sem dizer nada, o especial agente secreto de Deus. Ele é o mestre da contemplação e da oração, da obediência e da fé. Com ele aprendemos a amar a Deus e ao próximo. São José viveu o que ensinou João Batista: é preciso que Jesus cresça e eu diminua. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora De nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe. me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro. O encontro foi tão bom. Agora deu mó fome. Será que a mãe fez aquele bolo? Vou lá ver. Que bom que o pai tá ali. Oi, pai. O senhor sabe onde tá a garrafa de café? Não. E, pai, o senhor viu onde tá o pote de bolachas? Não. E, pai, onde é que tá o... Não. E, pai, onde é que tava... Não. Ai, tem nada pra comer nessa casa. Ô, pai, o senhor sabe onde tá a mãe?